se renova. Todo caminho tem um ponto de partida e de chegada, mas é na caminhada que devo aprender que a liberdade que eu busco vem quando eu libero. Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda. Que a felicidade vem quando a verdade está no coração. Que a liberdade que eu busco vem quando eu libero. Clarice, convivência, boa noite. Seja bem-vindo vocês. E a felicidade vem quando a verdade está no coração. Depois de toda noite vem o sol. Marluce, seja bem-vindo. Já estou te esperando. Depois de toda noite vem o sol e vem nos renovar. Depois de toda noite vem o sol. Depois de toda noite vem o sol. Depois de toda noite vem o sol e vem nos renovar. Depois de uma noite fria vem o sol, levanta o dia, trazendo alegria, e tudo se renova. Merita, eu vou chamar você aqui. Todo caminho tem um ponto de partida e de chegada, mas é na caminhada que devo aprender. E a felicidade vem quando a verdade está no coração. E a liberdade que eu busco vem quando eu libero. E a felicidade vem quando a verdade está no coração. Depois de toda noite vem o sol. Depois de toda noite vem o sol. Depois de toda noite vem Fernanda, tudo jóia? Boa noite! Boa noite. Satisfação Olá! muito grande ter você aqui. Como é que você tá? Tá bem? Comigo tá tudo ótimo, eu estou empolgadíssima para esse bate-papo hoje, Matheus. Que legal. Que energia boa, né? Eu vou convidar aqui as duas, vou chamar ela de meninas, né? Que elas estão sem As saber. meninas, E já. Ó, Marluce e Marita, já chamei vocês aqui, viu? Pode entrar. Já tá entrando aí, quem é? Sou eu, deixa eu virar minha câmera aqui. Marluce, seja muito Boa bem-vinda. noite, prazer. Como é que você tá? Tá toda rígida hoje? Tá bem? Eu tô animada, um pouquinho nervosa, né? Normal. É a sua nervosa? primeira vez, né? É a sua primeira vez, não é isso? Sim, primeira vez. Então seja bem-vinda aqui na rua, né? Seja bem-vinda à live aqui. Eu acho Obrigada. que a Marita que está aqui, né? Com dificuldade, eu acho, de... Fernanda, É só- você toda de primeira, marinheiro de primeira viagem, tá? O que eu faço Você aqui? tem aí uma estrada um pouco mais na nossa frente, então desculpa aí alguns ajustes, tá? De jeito nenhum, não tenho por que falar nada disso, fica tranquilo. Eu quero falar que tem uma mulher, agora eu tô aqui embaixo, né? Tem uma mulher linda aqui do meu lado, que mulher bonita, dá um sorriso pra gente. Obrigada. A Marúcia é uma aluna nossa aí muito empenhada, né, em estudo, advogada também, né, Marúcia? Eu sou formada, eu só não atuo. Isso. Aí estuda muito, Fernanda, estuda muito mesmo. É um dos alunos bem
bem aplicado nosso aí. Bom, Aliás, é uma característica, né, Matheus, que eu tenho visto do teu pessoal, é o pessoal que gosta mesmo de aprender, de sugar conhecimento, está sempre conhecendo mais. Isso é uma coisa que eu acho fantástico. Você está de parabéns de estar atraindo esse tipo de pessoas para perto de você. sim. E assim, Fernanda, é todos os dias. A gente se encontra todos os dias, até mesmo domingo. E sabe que Uau! hora começa o nosso bate-papo? A gente começa às 6h30 da manhã. Então, 6h30 da eu te, manhã. me conta para mim, quando que você começou com essa história toda de ser um facilitador, né? Como é que começou isso? Faz quanto tempo, mais ou menos? 1 ano e meio, 2 anos? Bem, com eles, hoje está fazendo exatamente 1 ano e 1 semana. Por isso, Uhum, 1 semana de live, né? aham. Mas Foi dia por que que eu 30. toquei? O interessante é que, assim, despertou em mim querer, né, dar uma força. Só que eu fiz um desafio por 15 dias a um grupo, e desse grupo só 6 vieram. E aí, desses 15 dias, já está fazendo 1 ano, e desses 6 já se passaram por mim mais de 1.000 pessoas, né? Então, eu toquei nesse assunto justamente por causa disso. É, eu comecei, eu sou da turma 6 do ACE. Só que eu não estava tão entretida nisso tudo. Eu lembro, por causa dos 2 últimos anos, a gente acaba perdendo um pouco a cronologia, né? Perdendo um pouquinho a noção de tempo. Para mim, na minha cabeça, já fazem 2 anos que eu comecei a seguir você. Eu entrei em um desses grupos, só que pela minha rotina de vida e mãe de criança pequena e tudo mais, eu não dei conta. Mas de lá para cá, é que eu venho te acompanhando. Falei, nossa, Matheus, mas 6 horas da manhã. E depois, nossa, mas essa hora da. Nossa, mas o cara tá fazendo isso de novo, e mais de novo, e de novo, e de novo. Então, por isso que eu sei. Não sou uma aluna aplicada que seguiu você de arrisca em todas as entregas que você tem feito. Mas eu sei que isso já vem de um tempão e de uma entrega fenomenal. Sim, Fenomenal sim. mesmo. Eu Verdade. comecei com o Matheus tem pouco tempo, né? Eu não tenho esse 1 ano ainda. Eu sou uma do meio para o final, né? E depois que você começa, não tem jeito, gruda mesmo. Matheus é muito gente boa. A entrega dele é total, total. Ele entrega mais pra gente do que a gente pra ele, né? Porque ele tá de manhã, de noite, de manhã e de noite, fora as viagens que ele faz, né? Tá viajando, de lá ele faz, atende. Então, o Matheus é uma pessoa ímpar. É, sim. Eu Uhum. lembro de uma vez, num dos grupos, você ter falado assim, que quem ensina aprende mais. E eu Sim. falei, esse cara sabe das coisas. A hora que eu vi que você falou isso, eu falei, esse cara sabe das coisas. Porque a gente, além de ter que ter um preparo, né, de técnica, de conhecimento mesmo para poder ensinar, você tem que se preparar para ensinar. Então você, Exatamente. além de você saber, você se prepara ainda mais. E todas as situações que acontecem com os alunos, do tipo perguntas, situações inesperadas e tudo mais, te colocam numa situação que você tem que colocar o conhecimento em ação. Uhum. Então, é colocar em prática mesmo, muito mais do que ficar só na teoria recebendo. Sim, sim. Eu vou comentar isso, mas antes eu vou dar boa-vinda à nossa amiga aqui, Melita. Seja muito bem-vinda. Melita, boa Claro. noite. Boa É noite, uma Merida. felicidade ter você aqui, tá bom? Olá, obrigada. Boa Tá, noite a tá Sim. todos. tudo Estão me ouvindo tranquilo. bem? Ah, que legal. Eu esqueci como é que eu fazia para entrar aqui. Estou desde 7 meses esperando vocês. Aí na hora Mas é H. isso, tá todo mundo começando. Mas, gente, olha, é uma alegria. É uma alegria muito grande estar aqui, um privilégio, tá? Quero agradecer ao Matheus, que tem sido, assim, ao longo desse tempo, né, um facilitador para todos nós, tem sido uma bênção para as nossas vidas, para o nosso desenvolvimento profissional.
E esse momento realmente é um momento assim que eu estava esperando muito, né? Porque, como você diz, vai, mas vai com medo mesmo, não tem problema não. Então, esse tem sido um lema para mim assim bem marcante, né? E aqui estamos, né? Então, nessa noite vamos juntos aqui para um quarteto fantástico. Bem, eu quero dar, de uma forma oficial, boa noite para vocês, seja muito bem-vinda. Estou muito satisfeita aqui, muito feliz pela presença de vocês, tá? Meu coração muito se alegra, meu rosto está alegre, né? Porque meu coração está muito alegre. Quero dar boa noite a todos que estão aí nos ouvindo, junto conosco. Muito obrigado. Participe junto conosco. Logo, logo vamos falar sobre comunicação digital com a Fernanda, tá? Então, muito obrigado por esse carinho. E eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer a cada um de vocês, porque, Fernanda, quem transborda aprende, aprende muito, né? Hoje eu estava dando aula às 7h30 da manhã, que eu tenho 4 turmas de aluno, né? E uma das pessoas, eu estava falando sobre dinâmica, mecanismo de defesa, né? E alguns mecanismos de defesa que a gente não aprendeu por aí, tá? São mecanismos de defesa, porque o corpo humano tem 1001 mecanismos de defesa. E aí, uma aluna disse assim para mim, mas a gente tem que decorar tudo isso? Eu disse, não, a gente precisa internalizar isso, porque nem eu mesmo consigo decorar as coisas, a gente precisa internalizar. E é muito legal quando você internaliza as coisas. Hoje eu estava fazendo um atendimento, né? Que eu não sou só facilitador, eu faço meu processo terapêutico. Então, hoje eu estava fazendo atendimento com uma pessoa e ela estava com um desses mecanismos de defesa, né? Chamado reativo. É quando você esconde uma raiva. E geralmente essa raiva está associada a pai e mãe. É mais ou menos assim, eu tenho raiva porque eu não consigo, eu tenho raiva porque eu não consigo deixar de te amar. E interessante, Fernanda, é que o corpo, ele conta toda a história do indivíduo e ele fala, né? Então você não pode estar só prestando atenção no que ele está falando, mas no como ele está falando, nas suas microexpressões sentimentais, emocionais, corporais, faciais, comportamentais, para você dar conta disso. E quando eu olhei o corpo daquela mulher, né? E aí eu dei uma devolutiva dela ali, porque a minha devolutiva é em cima do corpo. Eu não coloco dentro do quadradinho que a gente aprendeu, não. Eu faço isso só para fazer um manual de funcionamento que eu tenho. E aí eu vi aquela... E eu disse assim, você quer trazer para mim essa raiva, quer expor aqui, porque, sabe, é mais ou menos assim, você vê uma embalagem, um corpo por fora, mas a pessoa não funciona daquele jeito. É como se fosse duas pessoas, e quem ativa ela é o corpo que está de dentro. E a minha percepção de tanto estudar é essa, eu consigo enxergar esse corpo, essa energia por dentro, como a pessoa funciona. E aí ela desabou, né? Desabou e a gente começou a fazer a construção, resultado. Uma treta que ela tem com a mãe, né? E aí a gente pode curar ela, e curar não, a gente pode levar ela para um caminho de cura, ela aceitou e foi muito bacana. Então, esse é o resultado do transbordo. Então, assim, eu tenho um ganho com isso. O ganho porque eu estou sempre estudando, estou internalizando, né, de fato, o conhecimento, e isso me faz ter uma assertividade muito bacana. Bem, eu quero conhecer um pouquinho vocês, assim, eu sei que eu já conheço, já tive um contato muito bacana com a Fernanda, com a Merita, com a Marlúcio, mas eu queria que vocês falassem aqui, né, um pouco de vocês, o que é que você faz, e também como é que conheceu o Matheus. Eu tenho essa curiosidade de saber de cada um de vocês, onde é que você estava, como é que veio aí até o Matheus, e como é que foi esse 1 ano com o Matheus.
Queria que a Marluce falasse um pouquinho, depois a Merita. Tudo bem? Tá, vamos lá. Então, eu entrei nesse caminho, na verdade, foi para me autoconhecer. Estava passando por uns problemas, muita coisa que eu não entendia, sabe? Algumas repetições, muitas crenças, via as pessoas prosperando, eu não. E eu falava, gente, tem alguma coisa errada comigo, né? Então, quando apareceu a propaganda lá do Corpo Explica, na época, eu falei, ah, não, isso daí vai ser a salvação. Não foi bem a salvação, né? Mas me abriu a mente, né? Me deu um leque bem, bem bom. E eu fiz a certificação, passei, né? Estudei também para fazer a certificação. Depois eu deixei de lado. Eu falei, não, isso não vai me levar. Eu acho que eu não vou sair do ponto que eu estou. Mas era engano meu. Ali já começou um movimento, eu comecei a procurar outras coisas, comecei a conhecer outras pessoas. E no meu caso, para conhecer você, Matheus, foi a Marcela. Eu conheci uma outra pessoa que me levou para um grupo. Nesse grupo eu conheci a Marcela, conheci mais um monte de menina. E eu falando da minha dificuldade um dia, ela falou assim, entra no grupo do Matheus. Eu falei, nem sei quem é Matheus, gente. Aí ela falou assim, ele só aceita certificados. Eu falei, não, mas eu já sou certificada. Aí ela me deu seu contato, eu passei, você não fez uma pergunta, você de cara já me aceitou, né? E dali eu continuei. Mas assim, teve dias que eu quis parar, porque eu falei, não, tá pesado. E eu achei a sistêmica, assim, bem... ela mexe muito, né? A sistêmica, ela desvenda muita coisa e olhar para as dores não é fácil. Não é fácil mesmo. Então, eu quis parar várias vezes, várias vezes. Hoje, eu não estou atendendo, apesar de ser certificada, tenho outros certificados, né? Mas eu tenho meu trabalho, eu sou auxiliar administrativa no cartório eleitoral, então sou auxiliar de cartório, na verdade. Mas o desejo é enorme de fazer essa transição. Eu já tenho tudo, mas tudo na minha mão. Não me falta nada. Só começar, entendeu? Só começar. E o Matheus tem me dado muita força, né? Ele dá uns empurrões, manda aí com medo. E estar aqui hoje, para mim, já é muita coisa, gente. Muita coisa. É a sua primeira Então, vez, né, na live? eu não gosto de aparecer, não adianta, eu não gosto. Então, eu fico sempre na retaguarda, eu fico ali, eu até ajudo muito, mas tudo por trás, não sou de aparecer mesmo. Mas eu preciso, né? Eu sei que esse trabalho nosso precisa aparecer. E as pessoas se espelham muito na gente, e eu consigo ver em mim uma mudança muito grande, muito grande. É uma transformação de dentro para fora. De dentro para fora. E assim, está reverberando muito, que eu tenho recebido muitos feedbacks, sem perguntar, viu? Não pergunto não, mas os feedbacks chegam. Então é isso, só está faltando mesmo me jogar. Quem sabe hoje é o destravar. Sim, sim. É, Matheus. Olha, essa semana do meu aniversário eu destravei em 3 áreas, tá? E uma foi o vídeo. Pois é. Muito, muito bom. Merita, fale um pouco de você, quem você é, da onde você é, o que é que você faz, como é que conheceu o Matheus, esse 1 ano também aí de jornada com a gente. Só um minutinho, Matheus. Só uma licencinha, Merita. Eu esqueci de falar de onde eu sou, gente. Eu sou de Minas Gerais, tá? Leopoldina. A vozinha no Nectar mineira. Muito bem. Eu sou de Brasília, nascida e criada em Brasília, porém, em 2021, eu mudei de Brasília, vim para o norte médio goiano. Passei a morar aqui. Então, nesse período da pandemia, um momento assim que todo mundo, né, em casa e tal. E certo dia na internet, aqui no Face, eu vi uma chamada para com o tema O Fim do Quase. Falei, gente, o que é isso, o fim do quase? E eu com algumas questões, né, já vinha trazendo na minha vida, e sempre aquela percepção, sempre no quase, em tudo.
caminhava quase, sempre quase. Quando eu vi o tempo, eu falei, gente, gostei disso. E aí eu fui participar do workshop me inscrevi na mentoria, né, fui do quase, aí eu comecei. Só que era tudo assim, muita coisa nova, e aí eu fui entendendo, foram caindo, como se diz, né, as fichas do meu funcionamento, quem eu era, por que que eu era. Então, muitas respostas vieram. Porém, num determinado momento, quando chegou a época da certificação, Sim. eu dei uma certa que travada. E eu lembro que um dia à noite aqui, eu vi uma chamada do pessoal em algum grupo, vamos fazer um grupo. Aí entrei lá num tal de um grupo, e eu lembro, Matheus, que você era quem estava conduzindo. Mas, assim, quando eu entrei, eu vi o pessoal muito na pontuação, e um falava, outro falava, outro falava. E aquilo me deu uma irritação tão grande que eu falei, eu tô fora, eu não vou participar dessa reunião, não tô bagunçado demais. Não, não gosto. Deixei de lado. Andei, tentei, eu vendo a certificação para fazer, nada de encarar mesmo. Até que entrei em outros grupos, mas aí, mesmo eu tentando, assim, sentando lá no fundo, né? Eu via que eu precisava avançar, mas eu estava meio que os freios todos puxados, né? E aí eu comecei a perguntar a mim mesma, para que eu comecei então? Como é que eu vou sair do quase se eu estou quase afundada mesmo e não saio do lugar, né? Então, eu falei, eu preciso mudar esse negócio. Foi aí, Matheus, que eu voltei ao grupo e aí eu vi você na maneira como você estava conduzindo. Aí essa sua maneira, eu enquanto pedagoga, e essa questão didática para mim ela é muito forte. Então você foi super didático. Quando você pôs ordem. Espera aí, pessoal. Eu vou falar, vocês observam. Fala um, fala dois, sabe? Aí eu pude entrar naquilo ali. Nossa, eu comecei a viajar nesse conhecimento e realmente você incentivando bastante. Fiz a minha certificação, fui aprovada, certo? E já estou atendendo. E tem sido assim, uma experiência muito linda. Linda demais, vendo vidas transformadas e principalmente eu sendo transformada, né? Então, é uma experiência muito bacana. Estou querendo agora, né, por ter terminado com o OCE, eu quero me aprofundar na sistêmica. Então, no futuro próximo, bem próximo, eu quero me inscrever para fazer realmente o curso, para fazer a constelação, que para mim é algo assim que eu identifiquei muito. E o pouquinho que eu sei, também tenho lançado mão, gente, e que retorno. Tem sido bênção. Então, para você, assim, nesse tempo, realmente, como facilitador, incentificador, mentor, e para mim é como eu te chamo, mestre. E é um mestre Aí eu mesmo. fico muito Meu muito feliz com obrigada, essas viu? palavras de vocês, eu acesso, eu recebo, né? Gratidão mesmo, assim. Estou muito feliz e emocionado por Uhum. vocês aí, a Merita, a Marluce, tá? São pessoas que eu tenho também como minha mãe, assim, pessoas com muito carinho, tá bom? Na verdade, todos vocês, né? Quando eu falo assim, eu amo vocês, realmente eu amo cada um de vocês, mesmo quando às vezes eu dou uma bronca ali, né? Quando eu puxo um pouquinho, mas é com Show. amor, vocês entendem que é com amor, tá? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Alves da Silva, sou de Salvador, Bahia. Atualmente estou aqui em Bragança Paulista, 1 hora da capital de São Paulo, né? Estamos comemorando aqui 1 ano como facilitador de um grupo seleto de analista corporal. Dentre esses analistas, tem um psicólogo, tem médico, tem uma turma aí muito bacana. E há 1 ano nós estamos aí aprendendo um com o outro, né? Fernanda, eu vou te responder parte daquela primeira pergunta que você me fez, né? Todos nós temos um ego, né? E se você não saber trabalhar com esse ego, saber lidar com ele, você se acha grande sempre, né? Você se torna uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, presunçosa e por aí vai. E é normal a gente se envaidecer, né? E para isso você precisa cuidar desse ego. Como é que cuida dele? Você precisa dar banho nele ou limpar ele todo dia, senão ele fede.
ele cheira mal, com o orgulho dele, com a soberba dele. E como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu me conecto com Deus toda manhã, por volta ali de 5 horas, quando eu acordo, eu busco essa conexão, me rendendo ao Senhor, dizendo que tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas, né? Inclusive a minha vida, o que eu sou. E depois eu me preocupo em transbordar, né? Transbordar o que eu sou, o que eu tenho para alguém. E há um ano eu estou transbordando com essa turma, né? Então isso também faz o que eu sou, tá? E pode ser que amanhã eu tenha milhões e milhões de seguidores e eu quero crer nisso também. E eu acesso isso também, mas a essência é essa aqui sempre, né? Então, o segredo é esse. Você quer ter o seu ego lapidado, transborde. Você quer ter autoridade, transborde. Você quer alguma coisa, transborde, né? E interessante, eu sempre tinha dificuldade de mostrar minha vulnerabilidade, escondia até para mim, tá? E, e depois eu comecei a trabalhar isso e essa vulnerabilidade eu descobri que existe uma força nela. Só que quando você sabe exatamente quem é você e o que você quer, você não se importa com isso. E eu encontrei muita força na minha vulnerabilidade. E eu quero colocar aqui 3 para vocês que eu destravei essa semana, né? Eu sou graduado sou bacharel em teologia, fiz 2 pós-graduação, uma em neurociência, uma em neuropsicologia, e terminei uma ontem, de constelação familiar sistêmica, né? Mas, apesar de ter 3 pós-graduação, e agora estou indo para o mestrado, eu não tive uma alfabetização que muitos de vocês talvez tiveram, né? Porque eu vim de uma família muito fraca, então eu tive que deixar a escola para ir para trabalhar para comer, né? E com isso eu deixei as coisas básicas para depois. Não tinha ninguém que me incentivasse, e aí eu fui trabalhar. E aí só vim começar a estudar já adulto, já com família, aí teve que ir para aquele chamado supletivo, enfim. Na verdade, eu estava atrás da certificação, porque eu sempre ganhei dinheiro, então eu não me importava muito com isso. E quando eu me dei conta, eu estava no meio de médico, de diretores de hospital, de plano de saúde, sentado naquelas mesas grandes de reunião de vidro, sendo servido, eu ia para os melhores restaurantes com esses médicos e ali que eu dei conta de que um menino pequenininho, acanhado, sem muito conhecimento, estava ali, né? Isso pela minha ousadia. E eu aí comecei a me preocupar com algumas coisas. Mas aí eu acabei deixando de lado e estava ganhando dinheiro, eu continuei ganhando dinheiro. Só que eu percebi que, nessa época, eu corria atrás do dinheiro. Eu estava mais preocupado em ganhar o dinheiro. Ou seja, eu vivia uma escassez, né? Porque me faltou muito na infância. Então, eu não queria que faltasse para mim, nem para os meus filhos. Então, eu corria atrás do dinheiro. E hoje é diferente. Hoje eu corro atrás do ser. Eu me preocupo em ser, fazer e ter. E é interessante que quando você se preocupa em ser, o dinheiro ele agora vem atrás de você, né? É diferente. Que antes eu corria atrás do dinheiro. Hoje o dinheiro, graças a Deus, é como se fosse um imã. Ele vem para mim muito fácil hoje. Eu fico maravilhado com isso. E eu tinha algumas travas. E essa semana de um ano, eu destravei em 3 delas. Uma foi os vídeos. Eu percebi que a sua dor, ela se conecta com o seu dinheiro. A sua dor, ela se conecta com o seu propósito. E eu disse assim, gente, se eu estivesse gravando vídeo, se eu mandasse bem no vídeo, eu estaria ganhando muito dinheiro. Porque eu sou bom no que eu faço. E eu estou preso nisso.
E aí eu comecei a botar em prática e só ontem eu gravei 8 vídeos. Hoje eu gravei um vídeo e vou gravar um vídeo todo dia no mínimo. Então eu destravei nisso. E hoje eu destravei mais em 2 coisas. Eu tinha uma resistência, talvez por conta da minha, de não querer mostrar minha vulnerabilidade lá atrás, de não buscar melhorar a minha comunicação. E também o inglês, que está surgindo a oportunidade, eu nunca quis, sabe? Não, não quero, a gente tem que dar valor ao nosso português, eu não sei o que, aquela besteira toda. E hoje eu me abri para isso de uma forma tão leve, e a partir da semana que vem, eu já tenho aula de comunicação portuguesa para fazer todo o alinhamento que falta para mim, e vou ter aula de inglês. Então, assim, por que eu estou trazendo isso para vocês? Olha, Para mostrar a tudo vocês bem. que a gente pode, né? E aquilo que você realmente deseja no seu coração, você pode fazer. E eu quero muito chegar em um lugar que talvez quem hoje tem condições de chegar não se imagina lá. E eu já me imagino lá, eu já me vejo lá. Então, por isso eu estou me lapidando. Então, eu tenho pessoas amigas, a Ivonete, que acabou de entrar aí, ela hoje me ajudou bastante, ela vai ser uma das minhas mentoras, outra pessoa é a Marisa, né? Que é uma grande amiga minha. Então, assim, o transbordo também está vindo do outro lado, sabe? E mostrar minha vulnerabilidade aqui na rua para pessoas até que não me conhecem, para mim é muito leve. É muito leve. Eu aprendi a lidar com minha dor. E isso está me fazendo grande. Quando eu olho as histórias dos grandes homens, né? Os homens mais poderosos, mais fortes, eles têm um passado, né? Difícil, né? E eu não vou ser De diferente. superação, né? Superação também. Superação. Então, assim, eu estou muito feliz porque eu estou conseguindo realmente destravar, né? E é isso que eu quero com essa turma. Eu quero que junto comigo eles destravem, porque tem pessoas aqui que tiveram muita coisa, né? Então não tem motivo de estar travando ainda, não tem motivo de não estar ganhando dinheiro. Mesmo eu travado, eu não paro. E eu estou indo para cima e eu não fico sem dinheiro. E olha que meu trabalho não é... Eu cobro R$ 1.000 por um atendimento, né? E assim, chega para mim muito fácil. Então, assim, eu sou muito feliz a Deus por essa coragem que eu tive de encontrar essa força na vulnerabilidade. E eu quero aqui desafiar vocês que estão me ouvindo, né? Se você tem alguma dor ainda em você, saiba que essa dor ela tem uma intimidade com o seu dinheiro, tem uma intimidade com o seu propósito. Então, saia dessa dor, porque você vai ver o sucesso que tem para você. Tá bom? Bem, sem muita delonga agora, eu quero mais uma vez agradecer a Fernanda. A Fernanda também eu conheci através da Debbie, né, que é uma amiga. E eu lembro que eu Aliás, liguei para queridíssima. você. Eu liguei para você, estava, eu acho que no Rio de Janeiro, se eu não me engano. A gente bateu um papo, trocou uma ideia. E de lá para cá a gente vem conversando bastante. E hoje eu tenho um prazer aqui. Hoje não, né? Já estive lá na sua casa, lá no seu canal, lá Aliás, foi no YouTube. maravilhoso. Eu vou convidar as pessoas que estão aqui para assistirem lá a live que a gente fez junto no canal, no YouTube. Assistam várias vezes, que foi Legal. realmente um show. Muita informação, com um bate-papo muito leve, muito gostoso. O Matheus foi sensacional. Gratidão. E agora você está aqui me honrando, né? Então, assim, muito obrigado mais uma vez. Eu vou agora lhe dar a palavra. Meninas aqui de baixo, né? Marluce e Merita, vocês vão ficar juntamente Merita. comigo um pouquinho, porque hoje eu resolvi presentear todos nós aqui
a palavra que a Fernanda vai trazer com muita autoridade, porque ela é profissional da área, tá bom? Então, Fernanda, tá com você a palavra Beleza. aí, se apresente, fale um pouco de você, fale um pouco do seu trabalho e manda ver aí nesse conteúdo, porque eu estou aqui e as meninas também, tá todo mundo aqui esperando isso. Ai, que delícia, obrigado, obrigado por essa honra de poder oferecer isso. Quando a gente conversou a respeito dessa live de hoje, eu fiquei pensando, caramba, eu não sou analista, apesar de ter conhecido o Matheus por causa do curso de análise corporal, como eu comecei a falar, né, me atropelei ali no começo do nosso bate-papo agora, que eu conheci você há muito tempo, comecei a te observar já faz muito tempo, justamente por causa de grupo. Eu lembro que naquela época foi a Deb, e se não me engano, teve mais gente, tipo, algumas pessoas que eu já tinha contato, tudo através dos grupos de WhatsApp, que foram se formando, né? Uma pessoa falou, outra pessoa falou, outra pessoa falou. Peraí, quem é esse Matheus? O que ele tá fazendo que tem tanta gente admirando ele, né? Então foi assim que eu comecei a te observar. Então, ó, já tô te observando há mais tempo do que você imagina. E é por isso que eu tenho essa honra toda de estar podendo oferecer, que depois me veio a ideia, né? Poxa, se eu não sou analista, o que eu vou falar lá? Não, eu tenho muito conhecimento a respeito de comunicação. Eu gosto de falar hoje, que eu sou uma comunicadora no sangue, que eu já nasci assim, no traço, né? Que eu tenho muito de oralidade, mas também na profissão, na escolha do dia a dia. Porque eu me formei em comunicação social, numa época, ó, gente, não tenho medo de falar a minha idade. Mês que vem eu faço 49 anos, estou formada há muito tempo, e naquela época não tinha essas divisões todas que hoje tem na comunicação, que é ênfase em marketing, ênfase em jornalismo, ênfase em administração, ênfase em rádio, TV. Não, antes era comunicação social, ou era propaganda ou era jornalismo. E eu tracei o caminho da propaganda. E de lá para cá, além de mergulhar na propaganda, de gostar muito da propaganda, eu trabalhei em várias áreas onde não necessariamente a propaganda, mas a comunicação é o que era interessante. E aí, tem uma coisa que me chamou bastante atenção. Eu estava conversando com meu marido hoje, e ele falou, não, sabe quando que comecei a despertar pela importância da comunicação? Eu tinha 15 anos de idade, exatamente 15 anos de idade, eu já gostava de informática. E eu fui fazer um curso, não existia Windows ainda, ó, é muito tempo atrás. Não existia Windows ainda, era o DOS, era aquela telinha preta com as letrinhas verdes. E eu fui fazer um curso. E eu tinha lá aula 2 vezes por semana e a sexta-feira era plantão de dúvidas. E eu estava sempre lá no plantão de dúvidas. E aí eu comecei a perceber, e os donos da escola também, que eu conversando com os outros alunos, eu conseguia tirar mais dúvida do que o professor Bambambam, que fazia os alunos irem lá, por causa dele, saber muito, ter muito conhecimento, ele não sabia se comunicar, se conectar com os alunos, para poder fazer eles entenderem aquilo que ele estava se propondo a ensinar. Sim. E aí eu comecei, por causa de alguns feedbacks de alunos, pessoas mais velhas do que eu, na época, eu falei, não, que engraçado, o cara sabe muito, mas ele não sabe ensinar. E eu comecei a prestar atenção nisso, nessa importância da comunicação. E isso tem tudo a ver com o que você acabou de falar, Matheus. Porque não adianta a pessoa ter alta técnica, não adianta ela ter muito conhecimento. Se ela precisa se comunicar, e aí eu abro um parênteses gigantesco, porque todas as pessoas precisam se comunicar, todos os profissionais precisam, de uma forma ou de outra, mostrar o seu trabalho, se vender, tá? Não estou falando venda no sentido de troca por produto, dinheiro, não é isso, mas precisa mostrar para o outro a sua capacidade e tudo mais. Não adianta guardar o conhecimento para si mesmo, tem que saber colocar para as outras pessoas, de uma forma que a outra pessoa vai entender. Então, dentro de toda a minha experiência, eu trilhei uma carreira realmente na área da comunicação, tanto como
como publicitária mesmo, trabalhando com vendas de outras coisas, de outros produtos, serviços. Cheguei à frente das câmeras, trabalhei bastante, um pouco mais de 5 anos, como apresentadora de programa de TV. Fui buscar, mesmo já tendo feito a faculdade, eu fui buscar outros cursos que fossem melhorar o meu desempenho profissional, como curso de locução, curso de ator também. E, enfim, sempre buscando mais conhecimento. Mas o que é mais importante, e eu acho muito legal eu estar falando com um público que é do desenvolvimento humano. O mais importante começa com a tua autoestima, o teu autoconhecimento. Por quê? Você vai falar com as pessoas e você vai transmitir uma autoridade, você vai transmitir uma segurança, você vai transmitir uma confiabilidade de acordo com aquilo que você tem dentro de você. Então, existem no mercado inúmeros cursos e técnicas e disso e daquilo outro. Tudo é muito válido. Desde que, primeiro, você tenha o autoconhecimento. Porque você tem que ter isso que o Matheus está tendo e está mostrando para vocês. Tem que ter uma autoconfiança, não pode ter medo de colocar a sua vulnerabilidade, não tem que ter medo de ser um ser humano. E quando eu falo autoconfiança, eu não estou falando de você ter uma meta, eu quero ser igual ao Matheus, ou eu quero ser igual ao Fernando, ou eu quero ser igual ao Jô Soares. Desculpa, eu engasguei porque eu fiquei sabendo do Jô Soares ontem, ele é meu ídolo, de verdade. Mas, enfim, não é você ser igual a uma... É legal você ter uma meta e gostar de um tipo de comunicação que determinada pessoa faz, e não importa quem seja. Mas você tem que saber quem é você e o que você pode fazer perto daquilo que você gosta, identifica, admira naquela outra pessoa que você colocou como meta. Tá? Então, de novo, o mais importante é você ter esse autoconhecimento, não ter medo de ser quem você é, ser você mesmo, não ficar tentando fazer um personagem o tempo inteiro, não tentar ser perfeito o tempo inteiro, não, ser você mesmo. Por quê? E aí entra o segredo, Matheus, por que é interessante que você falou de você demonstrar as suas vulnerabilidades? As pessoas não se conectam com máquinas, com perfeição. Não existe, na minha opinião, um ser humano perfeito. Não existe. A gente está aqui, eu acredito muito, eu sou da mesma linha de raciocínio que você, eu me coloco a favor de Deus o tempo todo, que a minha voz chegue aonde ela tem que chegar, que Ele determine aonde Ele tem que chegar, que use a minha voz, as minhas palavras para atingir o coração das pessoas. Mas não existe aqui na face da Terra uma pessoa perfeita, na minha opinião. E as pessoas se conectam com pessoas que têm vulnerabilidades, que têm defeitos, que têm coisas que precisam melhorar e aprender. Então, quando a gente tenta ser perfeito demais, esquecendo quem a gente é de verdade, não conecta. Não conecta. Você pode fazer 1000 cursos aí de técnicas, de um monte de coisa, mas isso aqui, esse brilho nos olhos, essa verdade, essa vontade de fazer, sabe, coisa com verdade mesmo, é isso que conecta com as pessoas. E aí, você passa a ter que entender quem é o seu público, com quem que você quer se comunicar, com que tipo de pessoas, que tipo de ensinamento você vai passar, que tipo de linguagem que você vai falar. Porque daí você, entendendo quem é a pessoa que está lá do outro lado, se a pessoa usa um determinado vocabulário, você pode, por exemplo, você está falando com um médico, é mais fácil você se comunicar com um médico se você usar um determinado tipo de vocabulário. É mais fácil você se comunicar com um advogado com um determinado tipo de vocabulário. Mas e para falar com geralzão? Para falar com qualquer ser humano normal que não seja médico nem advogado? Nada contra, tá? Eu só estou usando essas duas profissões como um jargão que eles têm, que é muito próprio. Então você tem que entender como é que como que aquele ser humano que está do outro lado vai entender o que você quer falar. Então, eu usei esse exemplo do advogado e do médico, porque se a outra pessoa
ela tem uma linguagem mais simples, use a linguagem mais simples. O simples sempre agrada todo mundo. Então, a comunicação, para mim, começa por aí. Primeiro, em primeiro lugar, eu acho que foi a coisa mais difícil que eu aprendi na minha vida, que só consegui entender isso de verdade com a maturidade, foi isso que eu falei com você, que eu falei primeiro, que você tem que ter um autoconhecimento. Esse foi a coisa mais difícil para mim. Foi, digamos que, o último conhecimento. Que se tivesse sido o primeiro, minha carreira, minha felicidade, o meu tudo teria sido ainda maior. Por isso que eu falo hoje em primeiro lugar. Porque se as pessoas que estão aqui são do desenvolvimento humano, elas estão já nessa trilha. Então, vocês estão anos-luz na frente de muita gente. De muita gente. Estou conseguindo me fazer entender? Estou falando aqui, a oralzona falando aqui. Eu achei bacana, Fernanda, só complementando a questão da comunicação, o que a gente vê, né? Muita gente falar, se você vai comunicar com o público e é tudo misturado, se você falar do jeito que uma criança entende, todo mundo entende. Exatamente. Eu tive um professor, um grande mestre. Ele, naquela época, ele já era o professor doutor em comunicação mais jovem que tinha tido até aquele momento, tá? E ele estava fazendo o pós-doutorado. E ele contou essa história pra gente na sala de aula, na faculdade, que era o seguinte: ele fez o doutorado dele e partiu do princípio que a bancada do pós-doutorado já tinha lido o livro dele. E ele errou exatamente aí. A gente tem que sempre pegar a comunicação pelo lado mais baixo, né, mais raso, vamos dizer assim, sem denegrir ninguém, tá? Sim. Mas pegar a comunicação pelo lado mais raso e ir trazendo as pessoas até o nível que você quer. Então, se você começar já falando muito complicado, aquelas pessoas que não têm o mesmo entendimento não vão simplesmente sumir da tua frente, não vão se interessar, porque não vão se conectar com você. Agora, se você fizer o contrário, se você vier por baixo, dando explicação e tudo mais, e trazendo essas pessoas para um conhecimento mais elevado, você está arrebanhando um público ainda maior. É exatamente isso que você falou. Obrigado pela sua contribuição aí, porque é isso mesmo. É isso mesmo. E aí, o Matheus falou de estar na rua, né? Eu acho o máximo quando ele fala de ir para a rua, porque o ir para a rua de hoje é estar aqui no online, né? E aí tem algumas dicas que eu posso dar para vocês, e que é isso que eu gostaria de falar, a respeito de como fazer para essa comunicação online. Então, tem algumas coisas. Posso dar umas dicas, Matheus? O que você acha? Posso? Será que o pessoal vai gostar? Deve. Quando a gente está aqui numa tela, tá? Estamos na rua, ok? Tá no ar. Mas quando a gente está na tela, a gente tem algumas coisas que fazem diferença, são pequenos detalhes e são sutis, mas que fazem muita diferença para fazer as pessoas entenderem o que você está a fim de comunicar, tá? Vamos começar pelo mais óbvio. O que vocês preferem? A parte mais externa, de voz ou de imagem? De áudio ou de imagem? Por onde eu começo? Pode começar com a imagem. Com a imagem? Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que saber qual que é o objetivo, tá? Sempre tem que ter em mente qual que é o objetivo da comunicação que você vai fazer. Aquele vídeo, você já sabe quem você é, você já sabe com quem você quer se comunicar, então você já sabe qual é a linguagem verbal que você quer usar com aquelas pessoas. E aí você tem que entender qual que é aquele objetivo. Por exemplo, você quer colocar uma coisa dinâmica? Você vai, na imagem, você pode usar muitas cores, você pode usar uma coisa em movimento, gravar um vídeo, você em movimento, andando, ou fazendo algum exercício, ou alguma coisa. Depende do objetivo, tá bom? Então essas dicas que eu vou falar daqui pra frente é sempre dependendo do que você quer, qual que é o seu objetivo. O meu objetivo aqui no atual, eu quero que as pessoas prestem mais atenção naquilo que eu tenho para falar do que em qualquer outra coisa, certo? O que eu usei como estratégia? O que eu dou a dica para você?
para vocês todos. Fundo neutro, para quê? Que as pessoas não olhem para o que está ao meu redor. Não é que não pode ter. Pode ter, sim, fundo, cores, quadros, tudo. Mas sempre lembrando que o que você quer, qual é o teu objetivo, que as pessoas prestem atenção no que você está falando, então não deixar que as pessoas percam a atenção para aquilo que está ao teu redor. É válido quando você vai dar um curso, quando você vai falar uma aula, ou quando você vai fazer um vídeo, que você não quer encantar as pessoas com o todo, quer encantar as pessoas só com a mensagem que você tem para transmitir. Então, aí você usa isso que eu estou usando agora. Um fundo neutro não precisa necessariamente ser branco, não tem isso. Aliás, a gente vai falar bastante sobre comunicação não verbal também, que essa questão das cores tem muito a ver. Mas para quem não está na rua ainda e quer umas dicas simples, o que eu vou fazer? Bom, vou voltar. Você já sabe quem você é, você já sabe com quem você quer se comunicar e já sabe qual que é o objetivo do teu vídeo, tá? Tendo isso claro, a gente vai montando. Então, para o teu cenário, pode usar. O cenário de vocês não tem problema nenhum, tá tudo ok. Só o que ficaria esquisito, por exemplo, se eu tivesse alguma coisa piscando aqui, que as pessoas iam parar de olhar, ficar incomodada. A tela é pequena, né? Seja do celular, seja do computador, seja de uma televisão. A tela é pequena e a gente foca tudo num ponto só. Se tiver outras coisas chamando a atenção vai ser dispersada para aquela outra coisa e sabe aquele segundinho, aquela fração, aquela frase que a pessoa perdeu, de repente perde todo um encadeamento da mensagem, que aí você perde a pessoa dispersa. Entendeu? Sim. Então, por isso, é importante que, se o teu vídeo ele vai ser num lugar pequeno, vai ser um tempo pequeno, minimizar ao máximo no visual as distrações. Isso vale também para a questão de maquiagem das mulheres, cabelo, vale para os acessórios e para as cores que a gente vai usar na frente das câmeras. Porque é válido usar um acessório bonito, um colarzão, por exemplo, aquele colarzão dourado ou cheio de cores e não sei o quê. É válido? É. Para qual objetivo? Você entende? Ele pode te trazer realmente uma imagem de uma alegria, de um monte de coisa, mas espera aí, isso está alinhado com o objetivo que você se propõe a transmitir para as pessoas naquele vídeo? Então, não existe o certo e errado, existe o certo e errado para o objetivo que você quer transmitir. Por isso que é tão importante você ter muito claro qual é o objetivo do seu vídeo, qual é o objetivo daquela comunicação que você vai fazer. O menos é mais, né? Então, se a mensagem é que é o importante, porque algumas pessoas podem até falar, mas Fernanda, o TikTok, o Instagram, o Reels, o não sei o quê, tem tanta gente fazendo tanta coisa. Com qual objetivo? É o objetivo de aparecer? Beleza, funciona. Ela quer simplesmente mostrar a imagem dela? Funciona. O objetivo dela está sendo cumprido, ela está chamando a atenção ou por causa de uma roupa, ou por causa de um acessório, ou por causa de um movimento, né, esquisito, de ponta cabeça que ela fez, ou de uma dancinha. Para o objetivo dela, aquilo funcionou. Para o objetivo de um vídeo onde você se propõe a ensinar alguma coisa para as pessoas, ou convencê-las a respeito do teu conhecimento, vê se isso está alinhado. Uma dancinha está alinhado com essa imagem que você quer passar, com esse objetivo que você quer atingir as pessoas. Então, tudo vale na internet? Vale. Para qual objetivo? Cada um tem que saber muito claramente qual que é o objetivo. E aí, quando eu falo aqui também de imagem, eu vou também pedir licença para o Matheus e falar para o pessoal que lá no canal que eu tenho, Convivência Livecast, que não é aqui, é no YouTube, mas tem o link para todo mundo aqui no próprio Instagram, como chegar até lá.
Eu fiz uma série chamada A Tua Imagem Importa. E com ela, eu e a Carla Oliveira fizemos algumas lives que foram muito cheias de informações. Por exemplo, no vídeo, o que está alinhado? No meu caso, ó, Carla, se você estiver ouvindo, usar algumas coisas para mim, para o meu objetivo. Eu estava de franjinha, mudei a franjinha por causa do meu objetivo dentro dos meus vídeos. Eu usava o meu lenço mais fechadinho, por causa das informações que a gente trocou lá. Tenho usado, sim, o meu lenço, só que numa maneira mais, com linhas mais retas, o cabelo. Então, tudo isso é uma linguagem não verbal, que ela comunica naquela fração de segundos. Vocês não precisam saber qual que é a minha intenção, mas o teu cérebro capta aquelas intenções que eu propositalmente estou tentando passar para vocês, certo? Sim. E aí cada um dentro do seu... Não é que todo mundo tem que usar isso, tem que fazer... Não é isso. Cada um dentro do seu objetivo pode construir uma imagem que vai gerar aquilo que você quer gerar para as outras pessoas, numa linguagem não verbal. Porque a verbal é aquilo que você vai estar comunicando para as pessoas, falando para elas, demonstrando o seu conhecimento, a sua experiência, a sua expertise. E no não verbal você pode estar reforçando isso ou falando contra tudo que na boca você está falando. Entendem? Que é uma coisa bem sutil e que não é simplesmente conhecimento. Eu estou tentando falar isso tudo na intenção de tirar um pouco o medo de vocês de ir para as câmeras, porque eu tenho certeza que conhecimento vocês têm. Aí fala, mas tem um frio na barriga que dá aquele medinho, tal. Autoconhecimento, primeira coisa. Segunda coisa, o que o Matheus falou, tá com medo? Vai com medo mesmo? É muito legal isso. Você sabe por quê? O friozinho na barriga, ele demonstra que você dá importância àquela situação. Você não fica com frio na barriga com uma coisa que você faz no dia a dia, que você está acostumado, que você já não está mais nem aí para aquilo que você está fazendo. Você fica com um friozinho na barriga quando você vai fazer alguma coisa que é importante. Então, se importa para você, faz. Porque o teu primeiro vídeo tem que ser o teu pior vídeo. Que é natural. Você vai melhorar a cada dia. Quanto mais experiência você tiver, quanto mais tentativas você tiver, melhor você vai ficando. Então, faz. Põe em prática. Começa. Frio na barriga? Ótimo! Significa que você está dando valor para o que você está fazendo. E curte isso do frio da barriga, porque ele é importante. Eu conheci atores globais, pessoas que têm uma longa carreira e eles ainda têm o frio na barriga. Então não é para passar o frio na barriga, não é para passar o medo. Tenha o medo, curta o medo. Olha, é importante, eu estou fazendo uma coisa que é importante para mim. Curte isso e faz. E coloca em ação. Essas dicasinhas que eu estou dando para vocês é só para vocês se sentirem mais confiantes, que vocês já têm o conhecimento, já sabem com quem vocês vão falar, o como e o que vocês vão falar. E aí é uma questão de uma construção de uma autoconfiança. Uhum. Então, mulherada, gosta de arrumar o cabelo? Arruma, não importa se o cabelo tá bonito, tá feio, se tá na moda, se não tá. Você olhando no espelho, se você tiver com autoconfiança, você vai transbordar essa autoconfiança. E isso é o que importa. Eu já vi pessoas que não têm muito conhecimento, mas que têm um carisma gigantesco, que se conectam com as pessoas, que nem esse professor que eu falei para vocês da época da informática, ele não tinha carisma. Ele tinha conhecimento, mas não tinha carisma. Então ele não se conectava com as pessoas. E se vocês tiverem esse carisma, porque eu tenho certeza que eu estou falando aqui com um público muito seleto, muito interessado em realmente, do desenvolvimento humano. Vocês têm mais conhecimento do que uma pessoa de uma área de informática, talvez, ou de uma coisa mais matemática, mais racional. Tem mais essa possibilidade de conexão. Então, usem isso a seu favor.
Se você estiver, então, com a autoestima em ordem, olha, por exemplo, fazer a unha, legal, se isso é uma coisa que, vai aparecer, não vai aparecer, não sei, não importa. O que importa é que você se olhando no espelho, você se sinta bem, você se sinta plena, você se sinta... Os homens também, tá? Não estou dispensando os homens, não. Mesma coisa para os homens, um cabelo, uma barba, passa perfume. A câmera não vai sentir, não tem problema, é você que tem que estar sentindo, é a tua autoestima que tem que estar em ordem, é a tua autoconfiança que tem que estar em ordem. Passa perfume, faz o que você quiser fazer para você se sentir bem. E aí você vai se colocar na frente das câmeras. Vai ficar mais fácil. Eu Tem vou uma querer... pergunta que mandem aí, tá, Fernanda? Querendo saber sobre vestimenta. Diga. Tá escrito aí, quer saber como que fica a vestimenta para os homens, em frente às câmeras. Então, depende do objetivo. Depende do objetivo. Se vamos supor, o legal para o homem é um terno e uma gravata? Não. Se ele quiser passar uma informalidade, ele vai pôr uma camiseta. Ele vai colocar ou que nem o Matheus tá, com uma camisa de gola, mas com alguma coisa por baixo, mas não precisa da gravata, da coisa fechada, nem nada disso. Depende do objetivo que cada um tem na hora de se comunicar. Isso que é o que faz a maior diferença. E depende do público também, com quem ele quer falar. Então, que isso faz parte da junção do objetivo. Estou conseguindo me comunicar com vocês? O homem também não tem muita coisa não, né? O que fazer, né? Sim. Então, não tem tanto quanto as mulheres, né? Mas faz parte também o corte de cabelo, a barba. Se você quer mostrar uma imagem mais à vontade, uma imagem mais séria, uma imagem de descontração, de mais conexão, eu quero parecer igual a todo mundo, ou eu quero parecer aquela coisa, sabe, do pedestal, assim, intocável. Depende do objetivo. Por exemplo, somos aqui a maioria terapeuta, médico, psicólogo, analista corporal, então, dentro dessa linha aí, qual seria a vestimenta, a imagem correta? Matheus, eu vou parecer repetitiva e fugindo pela tangente, mas não é. Mesmo os médicos, todas as profissões, ela tem que entender com qual público que ele quer se comunicar. Tá? Pode ter duas amigas minhas, ginecologistas, as duas têm a mesma profissão, têm mais ou menos a mesma idade e tal, mas cada uma se conecta com um público diferente. Então ela tem que entender qual é o público. É um público mais velho? Eu quero atender a mulher mais madura. Ela vai ter toda uma imagem no vídeo que atenda, isso quando eu falo imagem, eu estou falando de tom de voz também, que eu não entrei nessa parte ainda, mas eu vou falar. A parte da voz, da maneira como que ela vai transmitir a imagem dela. Se ela quer, a outra, ela quer também ginecologista, também da mesma idade, não sei o quê, mas ela quer conversar com um público bem mais jovem, ela pode fazer dancinha, ela pode fazer aquilo que aquele público mais jovem vai se sentir atraído naquele momento. Então, não tem certo e errado. Depende do público com quem... Sempre, com quem você quer se comunicar, com quem você quer falar, quem você quer que atenda ao teu chamado. E por isso tem que ter essa visão mais ampla de si mesmo e de qual é o seu objetivo. Eu não sei se vocês já viram pessoal de propaganda, de marketing, falando que não adianta falar com todo mundo, que você acaba não falando com ninguém. Então aqui, por exemplo, Matheus, você está falando com um nicho de mercado que é de terapeutas. Esse é o teu nicho, tá? Obviamente, você deve ter aí uma faixa etária, que são pessoas que não estão despontando na vida profissional agora. São pessoas que já vêm de alguma experiência profissional. Então, provavelmente são pessoas mais velhas. Então, já está aí mostrando qual é o teu nicho de mercado, qual é o tipo de pessoa com quem você se comunica. Ok? Mas pode ter
o porquê que é legal a gente não tentar falar com todo mundo. Como ela falou agora há pouco, você fala com uma criança, você vai falar de um jeito. Só que você não vai falar o tempo todo daquele jeito. Se o teu público é mais velho, vai ser legal você catar, trazer, né, pegar todo mundo por uma base de conhecimento mais rasa e ir trazendo até o nível com o teu público que você consegue falar de igual para igual com o teu público, trazendo o teu público até o nível de conhecimento. Mas se você ficar o tempo todo falando com uma criança, aquela pessoa que tem mais conhecimento vai chegar uma hora que vai falar assim, tá, mas esse cara não tem nada para me acrescentar, eu vou embora. Concordam comigo? Sim. Sim. E na questão da voz, por exemplo, tudo pode? Pode. Com qual objetivo? Eu gosto de passar alegria para as pessoas. Aí eu estou falando a meu respeito mesmo, tá? Me usando como exemplo. Mas eu acho que o mundo já está tão complicado, o mundo já está tão cheio de reclamação, o mundo já está tão cheio de tanta coisa que eu gosto de transmitir alegria. Então, dificilmente você vai me ver, a não ser que seja um assunto extremamente sério e pesado e que você vai me ver falando de uma maneira mais pausada, com uma voz mais grave e com realmente passando uma seriedade. Mas não, o que eu quero é passar alegria. Sentiram a diferença? Um sorriso, se eu quero passar alegria, um sorriso no lábio, mesmo que você não esteja feliz, não é que eu estou sendo atriz, não. Mas eu quero transmitir alegria. Se eu quero transmitir alegria, eu estou com um sorriso. Se eu quero transmitir mais seriedade, eu vou falar tanto mais com mais calma, com uma voz mais pausada, né, e mais séria. Isso faz diferença também na hora de você conversar com o teu público. O que você quer transmitir? Qual é o teu objetivo com essa comunicação? Entendi. Certo? Então tudo é para quê, né? É o porquê. Na verdade, sim, para fazer uma construção, nós, terapeuta, né, analista, também vamos fazer o que o cliente quer. Porque muitas das vezes ele não quer ser curado, né? E a gente vai atender a necessidade dele. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu estou me focando, eu não sou terapeuta, não, eu fiz, como ela falou, né, que aliás, as duas, né, deram esse depoimento, eu comecei a entrar para a área de desenvolvimento humano para uma terapia em frente ao espelho. E foi muito bom para mim, porque eu me redescobri enquanto comunicadora num momento bem complicado que eu estava vivendo na minha vida, que eu já não sabia mais o que eu era, o que eu não era, o que eu queria ser. E eu me redescobri me entendendo através dessa terapia em frente ao espelho, que foi o curso para mim. Mas aqui eu estou falando bem a respeito do vídeo. Estou falando bem em relação, lógico, cada um... Na vida, né, no cotidiano, é que eu dei alguns exemplos aqui. Usar um acessório grande. Pode? Lógico que pode. Uma maquiagem super cheia de coisa para ir numa festa? Lógico que pode. Estou falando aqui tudo voltada, tá? É até bom reforçar isso. Voltada para a questão do vídeo, tá? Da comunicação digital. E no objetivo de chamar a atenção das outras pessoas para virem a ser os seus clientes. Ou como alunos, ou como pacientes, ou como vocês quer que sejam. E aí tem toda uma delimitação de acordo, que não é delimitação técnica, é delimitação de acordo com aquilo que vocês querem transmitir. Uma outra coisa também que eu até estou aqui com os olhinhos assim, né? Eu já tenho um olhinho pequeno, com maquiagem fica com um olhinho assim, mas, por exemplo, eu quero dar um exemplo para vocês aqui da questão da iluminação. Eu estou com uma iluminação que ela vem de frente para mim, ok? Que é o meu objetivo. Eu poderia querer uma iluminação mais dramática para um outro objetivo, né? Então, uma iluminação que me deixa... Deixa eu até tirar aqui para vocês verem essa iluminação que vem de cima, tá vendo? Que tá vindo só de cima. Ela me deixa com o olhar mais pesado, uma coisa mais dura,
uma imagem mais dura, pode até ficar mais nítido, mas fica mais pesado. Assim, fica mais alegre. Como é que vocês estão sentindo a diferença aí? Muita diferença, muita diferença. Né, Matheus? Não faz? Faz muita diferença. Então, quando você quer uma coisa mais dramática, você pode usar uma luz assim, ou até diminuir ainda mais a luz. Pode fazer? Pode. Com qual objetivo? Uma coisa mais dramática? Uma coisa mais pesada? Uma coisa mais séria? Mais cheia de sentimento? Sombras. Agora eu quero alegria no solar. Como se estivesse no dia, como se estivesse com sol, como se estivesse num dia. Tá de noite, eu tô na minha casa, aqui tá tudo escuro, aqui em volta, mas passando essa coisa do dia, da alegria. Essa que é uma das diferenças também. Então, a iluminação, pode tudo? Pode. Com qual objetivo? Qual que é o seu objetivo? A questão do tom de voz também, acho que eu consegui demonstrar um pouquinho, né? Então, eu posso falar com uma vozinha, assim, bem infantil, para me conectar com as pessoas? Posso. É o meu objetivo? No momento, não. Então, às vezes, eu já vi algumas pessoas tentando fazer um personagem que não consegue se manter o tempo todo. É legal, tem fulano de tal, tá fazendo isso na internet, tá dando visualização, então eu sei que eu vou fazer igual. Com qual objetivo? Você entende? E é por isso que eu comecei essa explanação toda com o autoconhecimento. Se você sabe quem você é, se você sabe o que você quer transmitir, e com certeza, não tenho dúvida nenhuma que você tem conhecimento para transmitir. Se você tem isso, você tem... O resto é só perfumaria. Dá para usar um monte de técnica, sim, mas ela vai reforçar aquilo que você já tem por dentro. E que é o que, na minha opinião, faz realmente toda a diferença. Então, vocês estão no caminho certo. Está aí com um mestre pegando vocês pelas mãos nessa caminhada, aumentando o autoconhecimento de cada um. O resto é técnica. Mas se a pessoa tiver técnica e não tiver esse autoconhecimento, não chega a lugar nenhum. Verdade. Legal. Fernanda, muito obrigado, né? Tem algumas pessoas que estão dizendo que a live vai cair, que cai depois, eu não entendo. Eu acho que não, porque eu já passei e parece que agora é até 4 horas, mas eu estou na dúvida. Mas, de qualquer forma, foi muito, assim, somou bastante, aprendi bastante, eu tenho certeza que aí, muita gente aí falou que foi boa dica e tal, então, muito obrigado por, nesse momento, assim, tão festivo para mim, tão marcante, você vem também somando, tá bom? Então, fica o meu agradecimento e me coloco desde já à sua disposição, quando quiser multiplicar comigo lá no seu canal, estarei à sua disposição, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Viu? A Debbie está dizendo que não cai, não. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, Fernando, sobre isso, pode estar fazendo, tá bom? Eu queria falar com as meninas agora, a Marluce, por exemplo. Qual foi o momento marcante para você nesse 1 ano aí, que estava aí comigo? Algo que te chamou a atenção, que virou sua chave? Diz aí pra gente. Então, é esse medo, né, que a gente tem de querer fazer sempre o perfeito, e o perfeito não existe, né? A gente vai adquirindo ao longo da caminhada. Então, a primeira coisa é isso, tirar da cabeça que não existe a perfeição. Somos todos iguais, começamos lá de baixo, vamos arrebanhando com a voz que uma criança entende, até chegar num patamar mais alto, né? Mas é isso, é tirar esse medo
de querer ser perfeito, uma coisa que você não tem como, ninguém é perfeito, nem hoje, nem amanhã, nem depois, a gente vai melhorando, né? Com o passar do tempo, melhorando. Então, foi isso, Matheus. Largar a mão disso, baixar a régua e saber que a gente tem capacidade, sim, tem conhecimento sobrando, sim. Só botar para fora, que tem muita gente querendo ouvir, esperando, né? Dentro da comunicação, Fernanda, que você estava falando aí, eu percebi que o meu medo, por exemplo, de fazer live, era medo de falhar. E aí, medo de falhar, vem a necessidade de aprovação, né? E aí, quando eu percebi que era isso, eu fui lá e cortei. Então, é muito importante você saber, olhar para você e saber exatamente qual é a sua dor. Quando você identifica a sua dor, você resolve ela muito fácil. E eu inventava Exatamente. um monte de treta, dizia isso e aquilo, mas na verdade era necessidade de falhar e não ter aprovação. E hoje, para mim, é muito leve estar aqui falando do meu jeito mesmo, porque eu não tenho mais essa necessidade de aprovação. Né? Isso Ai, é muito bacana. perfeito. Nossa, muito legal. Muito legal. Faz Merita, muita diferença. nesse um ano aí, o que é que marcou na sua vida? Qual foi a virada de chave aí para você enquanto pessoa, para, né, seus pacientes, enfim. Bem, para mim, nesse ano que tem passado aí, foi a questão do autoconhecimento e, como a colega colocou, essa régua que às vezes nós colocamos tão alta para aquilo que nós temos nas mãos e que nos trava. Então, uma fala sua me ajudou muito também. Foi no sentido de que não sou eu que levo a resposta, não sou eu que levo a cura, mas sim eu faço com que as informações, as ferramentas em mãos, gera no outro a resposta que ele tem dentro de si. E isso é maravilhoso quando você vê a pessoa virando aquela chave, ela mesma, percebendo que está dentro dela essa resposta. Então, quando eu entendi isso, falei, vou lá. E outra, quem não é visto não é lembrado. Eu realmente confesso que sempre tive muita resistência, esse negócio de aparecer em live, essas coisas. Mas esse nosso trabalho necessita que apareçamos. Então a gente precisa, a cada dia, ir trabalhando consigo mesmo para que você tenha essa ousadia de levar adiante o conhecimento que temos adquirido. É muita informação, é muito profundo, vai mexer com a vida das pessoas. E quando você vê vidas sendo transformadas com o conhecimento que você adquiriu e que você experimentou, a gente tem mais é que se lançar mesmo. É ir para a rua e vamos que vamos. Que bom, Isso tem fico sido a feliz grande por saber sacada. disso. E pegando esse gancho aí, o que é que eu aprendi? Eu estudei muita coisa, né? E hoje eu me concentro somente ali na sistêmica e na espiritualidade. E interessante que tem gente que vai buscar 1000 técnicas e aparece uma técnica nova, ele vai buscar, quando na verdade toda essa técnica é uma só tem uma embalagem diferente, o conteúdo é o mesmo, vai levar no mesmo lugar. E o que é melhor é que se você for um bom observador, sem técnica você consegue levar o seu paciente aonde ele precisa ir. Você só precisa somente ser observador. Então, eu estou preparando um estudo muito legal chamado Escuta Ativa, Uhum. onde eu vou falar muito sobre o que é escuta ativa, essa observação e o quanto eu tenho sido assertivo só observando. Tá? Eu não preciso colocar ninguém mais dentro do quadrado, Verdade. do gráfico, para saber os pontos. Né? Isso é fantástico, é só observação. E a observação, eu estou falando de microexpressão faciais, eu estou falando de microexpressões emocionais, tá? Comportamentais e tudo mais. Ou seja, o paciente está falando com você, você está observando tudo, até o pé. Se o pé dele está virado para você ou não. Tudo isso é uma Uhum. informação, tá?
Eu tenho uma perguntinha aqui para você, Fernanda. O Marcelo, ele pergunta assim, qual é a forma certa de gesticular? Ah, boa, é uma excelente pergunta. Com qual objetivo? Qual o objetivo dele? Porque é o seguinte, Marcelo, eu cheguei a mencionar, você quer fazer um vídeo com uma dinâmica, então você pode fazer um vídeo num lugar aberto, caminhando, conversando com a pessoa, você quer passar a impressão de que ela está ali fazendo uma caminhada junto com você, então você vai se portar de uma maneira natural, vai gesticular e tudo mais. Agora, se você tem um vídeo muito curto, por exemplo, 1 minuto, 30 segundos, para você passar muita informação com um tempo muito pequeno, tira as distrações todas. Aqui eu posso chegar mais para frente, vir para trás, e gesticular, e mostrar minhas mãos, e não sei o quê. Eu posso porque a gente está falando de uma maneira mais natural e durante um período mais prolongado. Agora, quanto menos tempo você tem e mais informação que você quer passar, tira as distrações. Então, o gesticular, se por um lado ele pode transmitir uma naturalidade, por outro lado ele pode tirar a atenção daquilo que você quer informar. A mesma coisa, se for um vídeo que está tudo parado aqui, mas eu ficar o tempo todo andando para frente e para trás, sabe, inquieto, né, e dar um passinho para frente, dar um passinho para trás e não sei o quê, eu posso tirar a atenção da pessoa de uma maneira diferente do que se eu estiver aqui sentada. Eu estou sentada com a perninha de índio, pra vocês terem uma ideia, para ficar realmente paradinha. É uma posição que é confortável para mim, mas que para eu não ficar o tempo todo. Se eu ficar fazendo um vídeo e ficar assim o tempo todo com vocês, vai chegar uma hora que ou vocês vão sair do vídeo ou vocês vão falar, essa mulher tá me deixando tonto. Entendeu? Então, essa movimentação do corpo como um todo e a gesticulação, ela depende do objetivo que você quer falar. Eu imagino que você deve estar se referindo a jornalistas vamos colocar, padrão Rede Globo. Então, eles têm uma mãozinha que fica de um jeitinho certo, né? Tem todo parece que tá com um cabide aqui nas costas, que tá numa postura certa e tal. Porque naquele formato era importante isso. Nós estamos aqui nas redes sociais, esquece televisão. Eu tive que me desconstruir, isso eu estou falando bem seriamente para vocês, foi uma dificuldade minha, eu tive que me desconstruir daquilo tudo que eu tinha aprendido com televisão para entender, para estar me comunicando através das redes sociais, porque é outra linguagem. É outra coisa. Por mais que a gente esteja passando uma imagem profissional, a gente, enfim, é um veículo de comunicação diferente as redes sociais, os vídeos dentro das redes sociais. É diferente do que numa televisão. Então, se a pergunta dele, é Marcelo, né? Pergunta do Marcelo foi o posicionamento das mãos em relação à televisão, aquele objetivo estava sendo cumprido. Se é para gestos dentro de uma rede social, tem outro objetivo, tem outra forma de se comunicar e outro público para se comunicar. Nesse caso, as mãos, eu tenho que me sentir à vontade, tá? Natural. Mas eu posso ficar com a mão assim, um pouco mais abaixo, no bolso? Como seria a mão junto ao corpo, no peito? Em um vídeo assim de 15 segundos, 30 segundos. Então, eu sugiro tirar as distrações. Fazer o máximo possível para... Não ficaria como? Vamos lá. Se para você é natural, você vai ficar com o corpo... se o teu objetivo, você falou agora, que é para parecer natural, tá? Você tem toda uma comunicação... Oi? Desculpa, não 15 ouvi. segundos, 30 segundos, geralmente. Um vídeo. Então, não se mexe muito. As mãos Não, também... questão das mãos. Então, se eu no comecinho da minha faculdade, eu li um livro que você deve conhecer também, chamado O Corpo Fala, não é O Corpo Explica, é O Corpo Fala.
que trata da parte, a parte de reação do corpo, né? Então, por exemplo, eu acabo tendo um conceito pré-estabelecido, um pré-conceito de que uma pessoa que está com a mão para trás, ela está escondendo alguma coisa. Então, eu não colocaria a mão para trás, por estar escondendo. E porque eu acho que a postura, para o que eu quero transmitir, não ficaria legal. Então, se para 15 segundos você é uma pessoa que gesticula demais e precisa tirar a distração, fica com a mão aqui. Não vai aparecer no teu vídeo, você vai conseguir se concentrar em outras coisas, porque a mão tá travada e não vai ficar, né, mexendo demais. E você vai conseguir uma comunicação mais clara para aquele curto espaço de tempo. Agora, se é um vídeo um pouquinho maior, pode mexer a mão. Pode ficar mais natural, porque a rede social pede isso. Vocês já pararam para pensar que se até mesmo uma jornalista, uma dessas famosas, não quero citar nenhum nome, mas uma dessas famosas, se vocês seguem ela nas redes sociais, a comunicação delas não é igual que elas demonstram na frente de uma câmera de televisão, da televisão aberta, da televisão fechada. Nas redes sociais, o objetivo é outro. Então, tudo fica diferente. Isso também é para mostrar para vocês que vocês podem se comunicar da maneira como vocês são. Não precisa ter um padrão de televisão, de pessoas com um altíssimo nível de apresentação. Não é isso que quem está nas redes sociais está procurando. Quem quer ver um jornal nacional vai ver um jornal nacional. Quem quer ver a vida um do outro, a vida real, vem para as redes sociais. Então, quanto mais natural, melhor, né? Exatamente. E aí eu volto a falar do autoconhecimento. Quanto mais natural, quanto mais você tiver o teu autoconhecimento, souber qual é o objetivo que você tem para se comunicar, mais simples fica. Beleza. Bem, já são 9h25, nós vamos encerrar. Eu quero trazer meu carinho, meu amor, tá? Minhas palavras de gratidão a vocês três, a todos que ainda estão conosco aqui, a todos que passaram aqui nessa uma semana de live, aqueles que colocaram seus vídeos como depoimento na rede social, em minha homenagem, lá no grupo, né, muita interação, muito louvor, no privado também. Eu quero dizer que eu estou extremamente feliz por esse resultado, por esse trabalho que nós estamos fazendo. Não é só vocês que têm um ganho, eu tenho um ganho também muito grande por isso. Quero dizer a vocês que estamos juntos até depois da certificação, tá bom? Então, se depender de mim, vamos estar juntos sim. Agora, além da certificação, nós temos agora processo de sistêmico, né, que nós estamos fazendo, temos o processo de leitura do livro de Beth Hegel e temos o processo de leitura do livro milenar de sabedoria, que é a Bíblia, né? Então, assim, estamos sempre juntos, conectados, e eu cresço muito com vocês, e por isso, meu carinho, meu amor por carinho de vocês. Muito obrigado por vocês que, de uma forma direta ou indireta, contribuiu para que hoje nós pudéssemos estar aqui encerrando essa festa, tá? Estou muito feliz. Eu queria agora ver a consideração final, que vocês pudessem falar aí, o que tivesse no seu coração. A Marluce fala primeiro, depois a Marita e a Fernanda, e a gente vai encerrar, tá? Meu muito obrigado para as três, muito obrigado para todos que estão do outro lado. Tá bom. Matheus, eu só tenho que agradecer esse tempo que eu estou passando lá com você. É de um aprendizado, assim, sem tamanho, sabe? Eu não consigo não tem nem como precificar, e você faz isso de graça. É uma coisa que tem que deixar bem clara. Isso tudo é doação. Então, eu não sei nem como te agradecer. Está sendo muito válido, eu estou aprendendo muito.
muitas amizades. Você é uma pessoa fantástica. E eu só posso te pedir a Deus que te abençoe sempre, cada vez mais, porque a sua doação não tem preço. Você é ímpar, tá? Agradeço, um prazer aí conhecer a Fernanda. Já vi algumas entrevistas, algumas amigas já passaram lá no seu canal, né? E então já vi. Eu gostei, caiu minha ficha que era você. Depois que você começou a falar, eu falei, gente, eu já vi quantas entrevistas dela, né? E uma gracinha, tá? E agradeço também a Merita, a gente participa do mesmo grupo, a gente se fala pouco, né, Merita? Porque não tem tempo de falar, lá é o Matheus que fala mais, a gente está lá para aprender, a gente só pergunta. Mas é só gratidão hoje, tá? E muito obrigado pelo destravar de hoje. Beleza. Sem contar, assim, nós tivemos, Fernanda, você não sabe, mas assim, nós fizemos um encontro de analista em São Paulo, fizemos um encontro de analista em BH, fizemos no Rio de Janeiro, fizemos um em Salvador, Bahia, e agora em novembro vamos fazer um no oceano, dentro do transatlântico. Né? Então, Que assim, a gente está sensacional! controlando assim, de todas as pontas. Segunda-feira nós vamos assistir um filme junto, aí que fala de constelação familiar. E é isso, a gente está sempre se reinventando também trazendo coisas novas aí para essa turma. Tá? Esse também é o segredo, né, dessa permanência aí, a gente saber trazer misturar as coisas, né? E Merita, tem previsão, deixa eu fazer uma pergunta, tem previsão de vir para Santa Catarina? Eu estou em Blumenau. então, acredite que eu tive aí esse ano, agora em maio, maio não, em junho. E é possível que agora, estamos em agosto, setembro, eu devo dar um pulo por aí. E aí, se eu for aí, eu vou falar com você para ver se a gente se encontra. Tá bom? Perfeito. Você conhece uma cidade pequena chamada Itapuá, Não, eu já que é ouvi onde fica falar. o tempo. É perto? Bem, de Não, qualquer não. forma, eu vou dar um jeito de a gente se conectar. Eu tenho um prazer imenso dessa realização. Tá bom? Legal. Perfeito. Merita, com você. Muito bem, Matheus. Eu só tenho que agradecer essa sua entrega, realmente, né? Tanta disponibilidade, assim, para se dedicar a cada um de nós, com muito carinho, com muita presteza e nos fazendo crescer, trazendo de dentro de nós o valor que nós temos. E aí, você, para nós, para mim, de modo muito especial, é uma grande inspiração, porque da sua simplicidade, certo? Eu lembro que a primeira vez que eu vi você falando, eu falei, gente, eu acho que eu vou dar umas dicas para ele, mas aí o meu lado masoca, aguardando sempre o momento oportuno, né? Aí depois você contou a sua história, eu fui entendendo e tenho visto o seu crescimento. E tem sido assim muito bacana estar junto com você nesse tempo. No grupo, realmente, a gente ia te falar pouco, né? Para dar mais tempo para você partilhar conosco o seu conhecimento, que é muito grande. Então, aqui eu só posso agradecer por todo essa sua dedicação de carinho, de compromisso, comprometimento conosco, com o nosso sucesso. Você poderia muito bem hoje estar alçando o voo sozinho, estar nessa live nesses dias sozinho, mas você lembrou de cada um de nós. Deu oportunidade, nos chamando e ensinando, olha, é assim que se chega ao sucesso. E nós estamos na sua pisada. Gratidão Então só me também. resta E quero gratidão. aproveitar esse gancho aí e falar duas coisas. Uma assim, quanto mais analista corporal, quanto mais terapeuta muito bons, profissionais, que entregam a resposta assertiva, tiver no mercado, mais o Matheus ganha. Acredite nisso, tá? E o maior concorrente do Matheus é ele Verdade. mesmo, é por isso que ele estuda bastante. Outra coisa, assim, é, vocês que ainda estão aí nos assistindo, a sua dor se conecta com o seu dinheiro. Não deixe ela impedir que você ganhe dinheiro. Eu, com toda a minha vulnerabilidade,
eu ganho muito dinheiro. Eu ganho dinheiro. Eu faço dinheiro. E agora que eu destravei com vídeo, eu vou fazer milhões, acredite. E eu quero que vocês estejam comigo, tá? Então, segure isso. Não deixe a sua dor impedir de você avançar, tá bom? E conte comigo para levar vocês aonde assim, eu puder. Eu não posso carregar, eu sempre falo isso, mas levar, incentivar como facilitador, estamos aí, tá bom? Fernanda, mais uma vez, faça a sua consideração. Eu acho que se tem uma coisa que, fora da comunicação, eu aprendi e que eu vejo em você, Matheus, é essa tua conexão com as pessoas, network, tá? Não importa com quem você está falando, você entrega. Isso eu posso falar, porque eu não posso me colocar ainda como sua aluna, porque acabou mudando o meu objetivo, né, de não ser analista e tudo mais, mas como uma pessoa crítica e observadora que já vem te observando há muito tempo. Essa tua entrega, a tua maneira de, com verdade, se conectar com as pessoas, são poucas pessoas que conseguem, e você está muito de parabéns em relação a tudo isso. Que você continue nesse caminho. Você falou a respeito de ego. Eu acho que quando a gente se coloca abaixo do pai, não tem ego que fique maior. A gente sabe qual que é a missão que a gente tem e se a gente está conseguindo crescer, é porque o pai quer mostrar para as outras pessoas que é possível, quer usar a gente como exemplo para mostrar que é possível. Sai da tua dor, sai da tua trava, é possível fazer. E eu quero de verdade te reconhecer, te enaltecer por essa tua entrega, que não é um personagem, porque você não conseguiria ficar nesse personagem durante tanto tempo. Esse personagem, essa máscara já teria caído. E você demonstra essa verdade, e eu desejo que essa verdade só traga coisas boas e que você merece, e que você consiga continuar transbordando, e esse transbordar atinja de verdade a vida das outras pessoas que estão ao teu redor, que estão nessa mesma vibe, nessa mesma intenção de fazer a coisa boa na hora certa, atingir as pessoas certas, na hora certa, com as palavras certas, com o coração certo. Parabéns, continua. Continua. Obrigada. Obrigado, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. E me emocionei também aqui de novo. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos tirar uma foto, né? Você que puder ir, tira uma foto, marca a gente, tá bom? E muito obrigado. Amo cada uma de vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo. E até domingo lá na leitura do livro Milenar de Sabedoria, tá bom? Domingo às 9 horas. Tchau. Gratidão, Marlúcia. Gratidão, Merica. Gratidão, Fernanda. Beijo, beijo, beijo. Tchau, pessoal.